Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui na elaboração do nosso site. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre a criação da página de contato, né? Então, nós criamos a página nova de contato. E aí, hoje, nessa aula, né, na verdade, eu vou mostrar para vocês o uso do float, tá? Que é a gente chama de flutuante, né? Flutuador aqui dentro do HTML. Então, como que eu faço alguns elementos flutuarem dentro da minha página? Então, existe uma propriedade em CSS que chama float. Ela pode ser utilizada para várias coisas, dentre elas, fazer isso daqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um parágrafo, e aí quando eu digito um parágrafo, pode ter uma imagem à esquerda, um texto à direita, outra imagem à esquerda, um texto à direita, ou um texto à esquerda, uma imagem à direita. Então, isso pode ser feito através do float, tá? Que faz com que algum elemento em HTML, qualquer tipo de elemento, ele flutue, né? Aqui dentro da página e flutue sobre o elemento anterior ou o elemento posterior da minha página. E como que funciona o float, né? Para fazer a pesquisa, sempre eu estou mostrando para vocês aqui para utilizar o W3C Schools. Agora não vai ser diferente. Para vocês entenderem o float, eu vou pedir que vocês venham aqui em Aprenda CSS, né? O meu aqui tá traduzindo, ó, vou deixar para o inglês para que ele não traduza. E aí aqui vocês vão procurar, né, pelo float, pelo elemento do float. Então, assim, impossível, né, eu passar aqui todos os elementos de CSS que existem. Então, o meu foco aqui para vocês é passar os mais importantes, os mais utilizados. Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com framework, com Bootstrap, e isso vai ser utilizado. Então, o que eu quero é que vocês saibam pesquisar, saibam editar, e o que vocês forem colocando daqui para frente, né, vocês já vão conseguir saber onde procurar tudo isso. Então, essa é a ideia. Então, para que serve, né, a propriedade float, né? Então, float de flutuante também, tá? Então, dentro da definição aqui, ó, o float é uma propriedade usada para posicionar e formatar o conteúdo, tá? Então, por exemplo, deixar uma imagem flutuar à esquerda de um texto, dentro de um container, né, que a gente está utilizando. Então, quais são os valores que podem ser atribuídos para essa propriedade de float? Então, pode ser atribuído left, right, none ou inherit, tá? Então, o left se eu quero que o elemento flutue à esquerda do container, né, que é do local onde ele está, que ele pode flutuar à direita. Ele pode não flutuar, que é o padrão, né, que ele vem, não precisa nem definir. E o inherit, que ele herda, né, o valor flutuante do elemento pai. Então, se eu utilizar inherit, então ele vai ter a mesma formatação do elemento pai. E aí, como sempre, o legal aqui do W3 Schools é porque ele veio com uns exemplos para vocês verem, né, como que ele pode ser utilizado. Então, aqui, ó, tem um exemplo de um texto à esquerda e uma imagem à direita. Então, o que está acontecendo com essa imagem? Eu formatei ela para ela flutuar à direita desse texto. E aí, clique aqui no botãozinho para vocês verem como que faz essa configuração. Então, o que ele tem aqui, ó? Ele tem um título, tem um parágrafo e tem outro parágrafo e tem uma imagem. Então, foi essa configuração que foi feita aqui, ó. Um título, um parágrafo e outro parágrafo. E aqui o que foi feito? Foi colocado uma imagem dentro do próprio parágrafo. Eu não costumo fazer assim, normalmente o que eu faço? Eu tiro a imagem aqui e coloco a imagem separada, né? Então, tem um parágrafo, imagem, né? Se eu fizer essa alteração não vai mudar muita coisa aqui, é mais questão de organização mesmo. E aí, o que ele fez? Ele fez com que essa imagem, ela flutue à direita. Então, ela vai flutuar à direita do próximo elemento, né? Aqui, que é esse parágrafo. Então, é isso que foi feito. E qual é a configuração que faz com que ela flutue à direita? Então, aqui, ele já veio com algumas configurações inline, né? Que eu não gosto, né, de utilizar a formatação inline. Eu prefiro utilizar a minha formatação lá dentro, né, como nós fazemos aqui no nosso CSS externo. Então, todas as configurações eu gosto de organizar aqui, mas pode ter alguns momentos que vocês podem colocar, né, o style aqui em linha.
dentro do próprio elemento. Então, o que ele está fazendo aqui? Definindo uma largura e uma altura para a imagem, que eu já não gosto, eu gosto de deixar minhas imagens do padrão responsivo, e aí, de acordo com o tamanho da tela, ela vai diminuindo, como eu já mostrei anteriormente para vocês. Então, nesse caso aqui, a imagem não está responsiva. E ele está aplicando uma margem à esquerda aqui de 15 pixels, ó, na imagem, para que ela não fique colada aqui no texto. Então, basicamente é isso. E aí, o que faz com que a imagem vá para a direita? Simplesmente, né, ele chamou aqui a tag IMG, que é onde a imagem fica, né, na tag IMG, e colocou aqui, ó, um float right. Então, ela foi para a direita. Se eu quisesse que ela fosse para a esquerda, era só trocar aqui, ó, colocar float left, executa, e ela vem aqui para a esquerda. Ah, professora, mas ficou feio. Sim, porque aqui, ó, ele aplicou uma margem à esquerda, né, e não à direita. Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está aplicando uma margem aqui, tá? À esquerda da imagem. E, na verdade, ele tem que aplicar agora uma margem, né, não na imagem. Ou eu simplesmente troco aqui para uma margem à direita, né, da imagem e não à esquerda. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso trocar, ao invés de margem left, eu uso aqui o margem right, né? Então, eu tô aplicando uma imagem à direita aqui da imagem, ao invés de ser, né, à esquerda, porque eu troquei a posição, né? Então, eu troquei a posição para a direita, então, eu tô aplicando aqui na direita da imagem. Se bem que, no nosso caso lá do nosso texto, a gente não pode fazer isso diretamente, porque a gente usa a tag IMG em muitos lugares. Então, o ideal é a gente criar uma classe. E aí, foi isso que eu fiz aqui, ó, nessa página que eu tô mostrando aqui para vocês. Então, eu coloquei uma imagem à esquerda, um texto à direita, imagem à esquerda, texto à direita, uma imagem à direita e um texto à esquerda. Então, como que eu fiz essa configuração aqui? Eu já deixei pronta para ir um pouquinho mais rápido o vídeo. Então, lá, a última vez que eu mostrei para vocês a minha página de contato aqui, ela estava vazia, né? Ela estava sem nada. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o próprio textinho de lá, ó. Então, eu peguei um H2, um parágrafo e a imagem. Só que diferente do que está aqui no W3C Schools, né? No W3 Schools, eu criei uma classe aqui para referenciar a minha imagem, porque eu tenho outras imagens no meu trabalho, né? Então, eu tenho a imagem do logo, eu tenho imagens no meio do texto. Então, se eu fizer a configuração direto na tag IMG, ele vai mexer em vários IMGs que eu tenho no meu trabalho. Então, eu criei uma classe aqui chamada teste RI, que é de write, né? Aqui que eu coloquei. E eu coloquei, aí eu usei imagens que eu já tenho aqui dentro do meu trabalho. Então, eu tenho a tag aqui IMG. Então, eu estou utilizando imagens que eu tenho aqui mesmo. E aí, eu estou pegando o meu próprio logotipo para fazer o teste. E aí, eu criei uma classe aqui no meu IMG e criei uma classe para o meu parágrafo também. Então, eu criei aqui a mesma classe eu utilizei nessa outra imagem aqui, usei a mesma classe nesse parágrafo. Só para o terceiro parágrafo, né, que eu mudei, eu coloquei teste LED, que é de left, e teste de parágrafo à esquerda. Então, eu mudei a configuração desses dois. Então, o que eu alterei lá do W3C Schools? Eu só alterei que eu criei classes, né, específicas, e aí essas classes é que eu estou configurando lá no CSS. Mas vocês podem ver que eu tenho parágrafo, imagem, outro parágrafo, né, outra imagem, outro parágrafo, e aí a configuração eu fiz direto aqui no CSS. Então, lá no finalzinho do meu CSS, o que eu coloquei aqui, né? Então, eu coloquei aqui, ó, um teste, né? O primeiro teste RI, que o texto vai ficar à direita, né? E a imagem à esquerda. E aí, aqui eu coloquei também, né? Um teste, né? PA, para ele aplicar uma margem, na verdade, de distanciamento da minha imagem. Tá? Então, eu coloquei aqui float left para minha imagem. Então, qual que é o teste RI? Então, aqui, ó, eu coloquei o teste RI aqui em cima, tá? Então, é essa imagem aqui. Então, essa imagem, ela vai ficar à direita ou à esquerda, né? Então, eu quero que ela fique
à esquerda. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, float left, né? E aí, aqui essa outra imagem, eu quero que ela fique à direita, que é a imagem de baixo. E os parágrafos, né? Então, eu defini aqui o parágrafo, que ele tem uma margem à esquerda de 25%, para ele descolar, né, da imagem. E o outro parágrafo de baixo também, eu coloquei, ao invés de ser uma margem à esquerda, uma margem à direita de 25% aqui. Então, só essa a configuração que eu fiz para criar aqui o float. Então, ó, eu tenho aqui. Então, como que ficou? Ficou uma imagem à esquerda, que eu usei o float left. Automaticamente, o meu parágrafo, ele ficou à direita, os 25% foi aplicado aqui nessa distância, né, para ele não ficar colado aqui na imagem. Então, o que que acontece se eu tirar aqui, ó, esses 25%? Ó, se eu der um delete aqui nessas margens e eu salvar, ele só vai aplicar o float left e o float right, né, nas imagens, que foi onde eu coloquei. Então, não fica sem nenhuma configuração de parágrafo. Então, quando eu faço isso... Peraí, deixa eu ver se eu alterei. Acho que eu tô com outro arquivo aberto. Ah, agora foi. Então, ó, fica todo... O meu texto, ele veio pra cá, né? Então, ele tá coladinho aqui e vem pra cá, ó. Então, não ficou legal, né? O ajuste aqui do texto. Então, eu preciso aplicar uma margem, né? Então, aqui no caso, eu apliquei uma margem, né, à esquerda desse parágrafo e uma margem à direita desse parágrafo aqui. Então, por isso que ele fez aquela distância e aí faz com que ele fique mais bonitinho. Ah, uma coisa que eu posso fazer é aplicar também na imagem, tá? Então, eu posso aproveitar e aplicar essa margem não no parágrafo. Ah, então, porque aqui o que que eu fiz? Eu coloquei uma classe na imagem e uma classe no parágrafo, tá? Então, para eu fazer alterações no parágrafo ou alterações aqui na imagem, mas o que que eu posso também? Né? Eu posso aplicar nesse primeiro aqui uma margem à direita dessa imagem, porque tanto essa como essa, elas ficam à esquerda. Então, eu posso aplicar uma margem à direita aqui dela, né? Então, ó, vem aqui e coloco uma margem right, né, uma margem à direita, e aí vai testando para ver quantos % que é o ideal, né, para ele ir aplicando a margem, ó. Então, aqui ficou muito, né, 20% da imagem ficou demais. Então, vou colocar aqui, ó, 5%. Vamos ver como que fica. E aí, vai aqui, vai atualizando, ó. Ele ficou essa imagem. Então, ele ficou esse espaço aqui, ó. Porque como ele tá aplicando só aqui da imagem, o texto meio que tá ajustando aqui. Então, é uma outra forma que vocês podem querer fazer, né? Ó, vou diminuir um pouquinho, 3%. Ele meio que, o texto meio que abraça, né, a imagem. Então, por isso que a gente fala de float, porque ele de fato flutua, né, aqui no meio desse texto, tá? Então, muito utilizado, né, para isso. Então, aqui, ó, nessa imagem eu posso aplicar já a margem à esquerda, aqui dela. Então, aqui eu venho aqui e aplico margem left. Vou aplicar o mesmo percentual aqui, ó, de 13%. Por que que eu gosto de trabalhar com percentual? Porque para telas responsivas ele vai aplicar, né, a mesma distância. Ó, então, ele aplica aqui, ele meio que descola, né, e o texto meio que abraça a imagem, assim como a gente lê revistas, né, e jornais, ele aparece mais ou menos nesse estilo, tá? Então, é para isso que serve. Tem mais uma propriedade que é muito importante aqui dentro do float, que é o clear, tá? Então, para que serve o clear? O clear também é importantíssimo, tá? Então, aqui tem um outro exemplo da imagem ficar à esquerda, que a gente já usou, que é o float left. E o outro é o clear, aqui ele tá como claro, né? Mas em inglês é a propriedade clear. Então, eu quero, por exemplo, limpar para que a minha formatação, ela não seja aplicada a nenhum tipo de flutuação, tá? Dentro do meu trabalho. Então, eu tenho aqui o clear, e aí eu posso querer, né? Eu vou colocar aqui para traduzir, para vocês verem os valores que tem aqui dentro dessa propriedade clear, tá? Então, se eu não colocar nada,
como eu não coloquei, não tem nenhum clear, ele permite a flutuação tanto à direita como à esquerda. Então, esse aqui é o padrão, se eu não coloco nada. Se eu colocar clear left, significa que eu não quero nenhum elemento flutuando à esquerda do meu lado esquerdo. Se eu colocar right, significa que eu não quero nenhum elemento flutuando à direita desse elemento. Se eu colocar both, né, que é ambos, é que eu não quero que nem flutue nada, a minha esquerda nem a minha direita. E, né, o inherit aqui, que é o último, ele recebe, né, assim como o do float, ele recebe o padrão do pai de flutuação. Então, da forma que o pai dele tiver, ele vai herdar se eu deixar o inherit. Então, eu tenho esses 5 valores aqui que eu posso aplicar para a propriedade do clear. Então, para vocês verem também aqui, ó, um exemplo de como que isso é aplicado. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha div, eu tenho a div 1, a div 2, a div 3 e a div 4. Então, por que que essa div 2, né, essa div 1 aqui, ela tá flutuando, né, aqui por cima dessa div 2, e aqui não acontece isso, né? Porque eu apliquei o clear. E eu disse aqui que dentro dessa minha div 4, eu não quero que nada flutue à esquerda dela, como acontece aqui. Então, se eu disser que eu não quero que nada flutue à esquerda, ela simplesmente desce. Então, foi o que aconteceu aqui nesse exemplo. Então, o que que tem nesse exercício? 4 divs, ó. Uma div, aí tem uma outra div aqui com um textinho dentro, tem 2 espaços aqui, né? 2 parágrafos. Que foi aplicado, eu tenho outro título, que é esse título aqui, e tenho mais 2 divs, que é essa div 3 e a div 4. Esses são os elementos de HTML que eu tenho aqui. Quando eu subo, eu tenho as configurações da minha div 1. Então, o que que ele está falando aqui? Ela está falando que a minha div 1, ela vai flutuar à esquerda. Então, ele vem e flutua aqui imediatamente à esquerda, ele tem uma largura de 100 pixels, uma altura de 50 pixels, ele tem uma margem, né, em volta aqui da imagem de 10 pixels e essa borda verde aqui em volta. Já na div 2, ele não colocou nada, ele não colocou que ela flutua, que ele não flutua, né, então ele simplesmente colocou uma borda aqui. Então, se eu não quiser que isso aqui aconteça, por exemplo, isso daqui que está acontecendo, então, o que que eu posso fazer? Eu posso limpar. Não faz sentido essa div 2 ficar flutuando aqui no mesmo local que a div 1. Então, eu vou limpar. Então, o que que eu posso aplicar aqui? Aplicar, por exemplo, o clear e o buff. Né? E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que não flutue nada, nem à direita e nem à esquerda dessa div. Então, não acontece isso daqui que aconteceu. Então, o clear, na verdade, é só para dizer quando eu tenho algum elemento que eu não quero que nada flutue sobre ele. Então, eu faço como se fosse uma limpeza naquela div. Então, nessa outra aqui de baixo, olha, justamente, então tem o buff, que eu aviso que eu não quero que nada flutue nem à direita e nem à esquerda. E nesse caso aqui da div 4, foi informado aqui que eu não quero que nada flutue à esquerda dele. Tá? Então, é um outro exemplo que aconteceu. Se eu vir aqui, ó, por exemplo, nessa div 4, eu tirar esse texto aqui, todo de dentro dela, e eu jogar essa mesma configuração aqui da div 3 para a div 4, com exceção do float, ó, para ela ficar com a mesma configuração, o que que vai acontecer? Ela acaba ficando aqui por cima, tá? Porque meio que a div 3 flutua por cima dela. E aí, o que que eu posso fazer para que ao invés dela flutuar, né, ela fique imediatamente aqui à esquerda dessa div 3? Então, eu posso colocar também aqui na div 4 um float left. Então, quando eu faço isso, ó, e ele já tem aplicado uma margem, também há uma forma de eu dizer que ela flutua também à esquerda, só que ela vai respeitar o elemento anterior. Quando eu não utilizo aqui o float, então ela meio que passa por cima, né, da div 3 aqui. Então, vocês precisam tomar cuidado quando isso acontece, tá? E no uso, né, do float. Então, o ideal, né, é eu colocar aqui o float left, se eu quero que ele fique imediatamente
né, à esquerda aqui. Ah, professora, então se eu quiser ir colocando vários aqui do lado, eu posso ir fazendo assim? Sim, ó. Então, eu posso vir aqui, ó, e adicionar mais uma div 5 aqui, por exemplo. Então, adiciono aqui uma div 5 e coloco uma configuração, né? Poderia criar uma classe, então, ao invés de ficar criando igual aqui, né? Eu poderia criar a mesma classe para todas e fazer a mesma configuração, ó. Vou fazer isso mesmo. Vou apagar isso daqui, vou apagar isso daqui. Isso daqui eu vou chamar de uma classe chamada teste. E aí, eu vou vir aqui, ó, e eu vou chamar essa classe teste para todos. Bem mais profissional, né? Se eu fizer isso. Então, eu chamei aqui a classe teste, né? Para todos. E eu disse que essa classe, todos que estiverem nessa classe teste, eles vão flutuar à esquerda. Então, quando eu executo, ó, vem mais uma div aqui à esquerda. Ah, então, quantas eu for criando, ele vai fazendo isso? Exatamente, tá? Então, se eu criar aqui, ó, uma div 6, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ele vai colocando elementos aqui do lado. E ele tá dando esse espaçozinho aqui por conta dessa margem. Se eu quiser que ele fique coladinho um no outro, se eu tirar a margem aqui, ó, e executar, eles vão ficando aqui coladinho. Então, vai ter várias coisas que vocês querem fazer, que vocês podem querer fazer, né, que vocês não vão querer que flutua, ou vai querer que flutua um do lado do outro. Então, essa aula de hoje foi mais para vocês entenderem esse conceito, porque o próximo passo será fazer os nossos formulários. E no formulário, nós vamos utilizar, né, o float, tá? No nosso formulário, então fica legal para vocês entenderem, né, aqui esse conceito de flutuação dos elementos do HTML junto com o CSS aqui, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem ir tirando aqui pelo chat, pelo YouTube mesmo, né, pelo vídeo, ou me procurem lá pelo chat, né, do Teams, os que são os meus alunos, mas eu espero que tenha ficado claro aqui o conceito de flutuação, né, e quando eu não quero que algo flutue, não esqueçam que existe o clear, né, para eu dizer, por exemplo, que eu não quero que nada flutue, né, então eu posso criar um elemento, né, então, por exemplo, essa div 4 aqui, né, eu poderia criar uma div nesse meio todo aqui que eu não quero que ela flutue. Então, ela iria sair da flutuação e a div 5 e 6 iria continuar a flutuação aqui embaixo. Tá? Então, é uma forma de limpar, porque nem todos os elementos a gente vai querer muitas vezes que ele flutua. Tá? Então, o legal também, ó, o que acontece aqui, ó, quando a tela vai ficando maior ou menor, ó, os elementos, eles meio que vão se autoajustando, ó, tá vendo? Então, aqui eram 6, acabou ficando 4, um embaixo do outro. Então, para a parte responsiva, né, a gente acaba trabalhando também nesse sentido com float. Se bem que eu vou mostrar para vocês uma forma bem, assim, que eu gosto mais é de trabalhar com as grids, porque aí eu já defino, né, quantos elementos que eu quero que apareça um do lado do outro, dependendo da imagem que eu estou trabalhando com ela, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. E aí, na próxima aula, de fato, a gente começa a criar o nosso formulário. Até a próxima!